Bem, o que é Visual Studio Team System, né? Eu acabo recebendo esse tipo de pergunta com frequência no meu dia a dia. Então a ideia é você ter uma plataforma para gestão de todo o seu ciclo de desenvolvimento de software. Então dentro desses pontos, a gente tem alguns pilares importantes, como colaboração, tá? Gestão do seu código-fonte, previsibilidade no seu projeto e a integração de todo o ciclo de desenvolvimento de software. Então esse é um dos pontos de grande importância dentro da plataforma de Visual Studio Team System e faz realmente a diferença no seu projeto de software. Qualidade de software é outro item muito importante e presente na plataforma. Então a gente vai cobrir desde a parte de testes unitários, cobertura de código para saber o que você está testando, olha que legal, testes de carga para você criar uma massa de dados de teste em cima daquela aplicação. Você consegue fazer testes unitários também para banco de dados, análise de performance. Então existem cenários em que você está desenvolvendo uma aplicação e está com um problema de performance. Como é que você vai identificar? Então a gente tem uma ferramenta para fazer esse tipo de avaliação. A gente tem outro ponto importante também que eu acho bastante legal, que é a parte de Code Metrics. Então não adianta só hoje em dia você desenvolver o seu código-fonte. Você precisa desenvolver um código-fonte que tenha uma manutenção fácil para que outras pessoas possam dar continuidade no seu projeto. Quando você precisar acompanhar os seus projetos, você vai ter integração total com o seu Microsoft Project, né, que é uma das ferramentas mais importantes para gerenciamento de projeto. Então imagine o seguinte cenário. O seu gerente de projeto vai planejar as atividades do seu projeto, tá? E essas atividades vão aparecer na mesa de cada desenvolvedor. Então você vai ter agora esse link entre o seu project, tá? E as atividades que estão sendo executadas. E aí cada pessoa no seu próprio Visual Studio vai receber a sua tarefa, vai iniciar a sua atividade e ao final vai fazer o seu check-in para entregar o produto do seu trabalho. E aí vai associar esse produto com o link, tá? Para aquela atividade que foi planejada. E aí você vai setar quanto tempo você gastou e todas essas referências relacionadas à atividade do seu projeto. A partir desse ponto, a gente consegue acompanhar e fazer uma auditoria completa nesse bloco de código-fonte. Olha que legal. Então eu consigo saber quem mexeu em determinada linha de código, tá? E quem foi que solicitou aquela modificação. Então a gente tem também esse nível de auditoria precisa lá no seu precioso código-fonte. Eu digo precioso porque o código-fonte é um dos maiores bens do nosso projeto. Associado a isso, eu consigo ter políticas adicionais para controle do seu código, como o próprio Code Analysis. Então a ideia do Code Analysis é auxiliar o papel do review no projeto. Então com o Code Analysis, você vai conseguir analisar aquele código-fonte que está sendo produzido e validar contra regras pré-estabelecidas, desde regras de controle de qualidade, regras de arquitetura, regras de padrões. E aí você só vai conseguir submeter aquele check-in se passar conforme aqueles critérios. Então você começa a perceber que a plataforma do Visual Studio Team System é algo mais amplo ainda do que a gente está imaginando. Então é o que a gente chama de ciclo de desenvolvimento de software ou Application Lifecycle Management, que a ideia é justamente controlar o seu projeto de software do início ao fim. Existe uma confusão muito grande que a plataforma de Visual Studio Team System é somente controle de código-fonte. E na verdade é o que a gente está conversando nesse momento, que é ciclo, né, de desenvolvimento de software. Então eu consigo acompanhar passo a passo a evolução do meu projeto. Bem, outro ponto forte que eu quero chamar a sua atenção é que com a plataforma do Visual Studio Team System, você vai ter um mecanismo único para gerenciar todos os seus projetos de software. Olha que ponto importante. A gente vivia num momento de discussão até de Java, .NET, seja qual for a outra plataforma. Com o Visual Studio Team System, você vai ter esse modelo único, tá? Para gerenciar os seus projetos de software, seja ele .NET, seja ele Java, seja ele os projetos antigos ainda baseados no próprio VB. Então você vai estar gerenciando isso em uma única plataforma. E o legal é o modelo, né? Então você vai planejar o seu projeto e gerenciar, seja ele
independente de qualquer que seja a plataforma. Outro item assim bastante legal que eu acho desse mecanismo é metodologia. Então você precisa definir um plano de trabalho para utilizar o Visual Studio Team System. Então esse é um grande diferencial também do que a gente estava acostumado, que era só instalar, né? Next, Next, Finish. E que você faz com o próprio .NET e abre o C# e começa a desenvolver. Com o Visual Studio você precisa analisar o ciclo de desenvolvimento de software, tá? E a plataforma está preparada justamente para isso, para se adaptar conforme as suas necessidades. Ou seja, você tem um modelo de desenvolvimento, seja MSF, Scrum, seja CMMI, você vai conseguir utilizar esse modelo dentro do Visual Studio Team System. Outro item importante é, seu projeto seja pequeno ou grande, a plataforma está preparada para te atender. Então isso também foi um grande diferencial, foi projetado já na arquitetura da plataforma, de maneira que você consiga trabalhar os mais diversos, variados tipos de projetos, né? Porque a gente, no nosso mercado do Brasil, a gente tem justamente essa gama de variações, desde empresas pequenas focadas em desenvolvimento de software, tem empresas que desenvolvem internamente, né, para consumir os recursos internamente. Então a gente consegue atender essas empresas e consegue atender as empresas também que têm uma escala maior, que trabalham no regime de fábrica. E tem um outro nível de empresas também bastante legal. Imagina que você vai trabalhar com fornecedores, né? Você não desenvolve software, mas você contratou uns 6 fornecedores externos, né? Você está terceirizando o desenvolvimento de software. Então se você tem essa plataforma, é mais um mecanismo de você gerenciar esses fornecedores externos, os padrões do seu projeto. Então, enxergue o Visual Studio Team System como um grande aliado no seu projeto, tá? Porque o seu uso no dia a dia faz a diferença, seja na parte da gestão, seja na parte da qualidade, seja no dia a dia, na comunicação do seu projeto. Isso faz o diferencial, tá? E rompe as barreiras tradicionais que a gente tinha lá no passado, quando se falava em desenvolvimento de software. Sucesso no seu projeto e aposte no Visual Studio Team System.